Paz do Senhor Jesus para sua vida, que Ele venha trazer alegria para sua casa, esperança para sua família, que essa palavra de hoje ela venha trazer segurança e aumentar a sua fé no Senhor. Na realidade, é um testemunho que eu vivenciei quando era criança e dali, mesmo alheia às dificuldades, mesmo alheia a tudo, né, na minha inocência, uma coisa eu não fiquei alheia, foi do Deus que Deus me apresentou desde pequena, e é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu faço, que te trago essa mensagem, eu faço esse vídeo, porque não tem outro Deus como o nosso Deus. E eu louvo a Ele todos os dias. Creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Antes disso, eu quero compartilhar com você aqui na Palavra de Deus a onisciência e onipresença desse Deus Todo-Poderoso. E esse salmo, por incrível que pareça, é a terceira vez que estou lendo hoje. Foi o salmo da manhã, foi o salmo da tarde, enquanto eu visitava uns parentes que precisavam, estavam acamados, e é o salmo que Deus está me dando novamente para compartilhar com vocês. Diz assim, Salmo 139, alguns versículos a seguir, que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. O quarto verso. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Então, o Senhor, Ele cuida de nós em todos os sentidos. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso amanhã. Nós conhecemos o dia de hoje, nós vivenciamos o dia de hoje, mas o nosso amanhã é só Ele que sabe. O que nós iremos pensar amanhã, o fio de cabelo que vai cair da nossa cabeça, Ele sabe, nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, esse salmo, ele é maravilhoso e isso me trouxe à memória algumas coisas da minha infância que eu quero compartilhar com você agora. O Senhor Jesus, Ele tem muito mais para nos dar acima do que nós imaginamos ou pensamos. Indiferente de qualquer coisa, indiferente da nossa posição social, indiferente das nossas etnias, indiferente de qualquer coisa. O Senhor, Ele quer nós como filhos certeiros da sua glória. Mas para isso basta que nós agarramos, que nós venhamos nos agarrar à força mesmo, para ter essa herdade e lutar. E com que nós vamos lutar? Nós vamos lutar contra nós mesmos, porque a carne não quer que nós venhamos a fazer a vontade do Espírito, mas o Espírito quer morar na glória com o Senhor. E eu quero te dizer então que quando muito pequena, eu devia ter uns 6 anos, por aí, que eu lembro de pouquíssimas coisas. As informações que eu tenho eu tive da minha mãe, e eu era muita gente era muito pobre. Minha mãe, ela ficou viúva eu tinha 2 aninhos quando ela ficou viúva, e ficou com 7 filhos para criar, sozinha, sem leitura, né? Mas
ela teve bons amigos que os ajudaram, né, alguns irmãos, e ela conseguiu vencer, ela conseguiu criar os 7 filhos com a pouca possibilidade que ela tinha. Mas ela tinha algo de especial, ela servia a Deus, ela conheceu a esse Deus quando ela recebeu uma cura, que eu tinha os meus 1 aninho e pouco de idade, que ela tinha um braço atrofiado, e ela recebeu essa cura quando a minha irmã de mais ou menos 12 anos ou 13, não lembro, orava de joelho ao lado da cama dela pedindo para curá-la, porque meu pai ainda era vivo, porque ela não sabia o que seria dela com um monte de irmão pequeno sem a mãe. E Deus atendeu a oração da minha irmã e curou a minha mãe. E depois o meu pai faleceu. E enfim, a minha mãe foi criar os 7 filhos sozinha. Começou trabalhando muito e nós ficávamos em casa com a nossa irmã mais velha, né, sob seus cuidados. E tudo era muito regrado, né? A gente só tinha roupa nova no final do ano e glória a Deus por isso, a gente ficava muito feliz porque graças a Deus, né, o Senhor ele dava condições para minha mãe de nos possibilitar, né, de nos dar roupa nova no final de ano. Mas a gente tinha roupa limpa para estudar, pouco tinha o que comer, mas nunca faltava, porque Deus sempre enviava alguém para cuidar de nós. E até a nossa casinha muito humilde mesmo, que nós morávamos, Deus tocou no coração do patrão da minha mãe, do chefe da minha mãe, para construir um chalé novo, que foi a nossa maior alegria. E assim nós tocávamos a vida com muita dificuldade, por conta de ser só ela, né? Trabalhando para cuidar de muitas crianças. Mas o que eu vim trazer nesse testemunho foi que um certo dia, e ela sempre mostrava pra gente, juntava, né, aquelas crianças todas e falava de Jesus, sempre levavam aquelas criançadas toda para a igreja. Ela sentava na igreja, a gente tudo pertinho dela, e as pessoas sempre ajudavam com uma coisa ou outra. E o que eu lembro é que o intuito desse testemunho exato, né, é contar sobre esse evento que aconteceu e o cuidado de Deus conosco. Uma certa feita, não tinha quase nada na minha casa, nós comíamos muitas frutas que tinham no quintal, banana, né, raízes como inhame, ovos de galinha, então não faltava comida, mas criança quer uma guloseima, criança quer às vezes uma macarronada, criança quer algo, né, de coisas de criança, né, quer comer alguma coisa diferente, e essas coisas nos eram privadas, né, mas a situação estava difícil mesmo, muito difícil. Chegou o final do ano, minha mãe gastou o que tinha que gastar com a gente, pagou o que tinha que pagar, e estava chegando o Natal, nós não tínhamos muito o que comer em casa, e a minha irmã mais velha, hoje já falecida, ela perguntou para minha mãe, né, mãe, o que nós vamos comer? Não tem nada, o que nós vamos dar para os pequenos? E minha mãe falou, eu sei, filha, mas não se preocupe, Deus proverá. E
Depois eu fui captando mais informações dela, né? Que o que eu lembro era só uma mesa posta com copos de água. E ela falou assim: só arruma a mesa, coloca o prato, coloca a água e Deus proverá. E parece que nós fomos na igreja, voltamos. E cadê o alimento, né? Mas de repente, na realidade foi antes de irmos para a igreja. A minha mãe falou para minha irmã arrumar a mesa e minha irmã sabia que não tinha nada. Eu via, a gente percebeu, né, o olhar triste da minha mãe, mas eu achava, não sei se a minha irmã achava, minha irmã mais velha, uma das mais velhas, eu não cheguei a perguntar para ela, mas eu achava que minha mãe tinha alguma coisa escondida na manga, né? Eu falei assim, minha mãe quer fazer surpresa. Mas a minha irmã então colocou a mesa. E ela falou assim, vamos orar? E nós fomos orar. Porque realmente não tinha nada. Mas a minha mãe orou, nós oramos junto com ela. E enquanto nós orávamos, alguém bateu na porta. E minha mãe falou, continue orando, que eu vou atender. Eu não lembro se foi minha mãe ou se foi minha irmã que atendeu a porta. E tinha uns vizinhos que eles vinham de São Paulo, eles iam curtir a praia, né? E eles bateram na porta e trouxeram comida, muita comida. E detalhe que a comida já estava pronta. Era muita coisa gostosa. E minha mãe agradeceu. E enfim, nós tivemos a nossa ceia. E ali eu vi a fé da minha mãe. E ali eu pude ver, não somente eu, mas como os meus irmãos puderam ver a fé de uma mãe que ora. A minha irmã sempre diz que há um poder muito grande na oração de uma mãe. E se você continua orando pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu marido, continue firme, que Deus está ouvindo. Deus sabe das suas necessidades e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, Ele diz que Ele cuida de nós em todos os detalhes. E o Senhor cuidou de nós ali naquela noite. Ele supriu as nossas necessidades, Ele supriu ali os nossos anseios. Então, onde era para a gente dormir com a barriga vazia e com fome, Ele não permitiu. Ele permitiu que dormíssemos com a barriga cheia, porque Ele cuidava de nós. Ele cuidava da minha mãe, Ele cuidava dos meus irmãos e ainda continua cuidando. E isso no mais para frente aconteceu comigo na minha vida. Da mesma forma, quando eu faltava muita coisa na minha casa, eu estava desempregada, meu esposo também estava desempregado e eu não tinha nem sabonete. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Simplesmente eu dobrei meu joelho, Senhor, está nas tuas mãos. E logo pela manhã bateram na minha porta. O meu esposo foi atender e quando ele abriu a porta, era um servo do Senhor trazendo uma cesta básica. E a primeira coisa que eu vi foi sabonete. Então não tem como duvidar desse Deus, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso.
Eu vivi muitos testemunhos na minha vida daquilo que Deus fez comigo e Deus continua fazendo. Mas o intuito desse testemunho é para te informar que Deus cuida de você quando você o tem como Senhor da sua vida. No Salmo 147, versículo 8, ele diz: Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. Ele é o que cobre os céus de nuvens e o que para a chuva para a terra, o que faz produzir ervas sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Se os filhos dos corvos clamam e o Senhor sustenta, imagine aquele que foi feito à imagem e semelhança dele. O Senhor se agrada do que os teme e dos que esperam na sua misericórdia. Minha mãe naquele dia esperou na misericórdia do Senhor, e a misericórdia do Senhor alcançou ela e seus filhos. Então é isso que o Senhor quer, que você fica dependente da misericórdia dele, confiar imensamente que ele cuida de você, que ele cuida da sua família, da sua vida. Não importa se você não está com seu esposo ao seu lado hoje, não importa se você não está com seus filhos hoje, só clame, só confie nesse Deus que tudo pode e ele vai cuidar de você. Ele vai trazer de volta, ele vai agregar, ele vai salvar, ele vai libertar, porque ele é Deus, porque você depositou nele a sua confiança e depende da misericórdia dele. E a palavra de Deus, ela é clara, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não volta vazia se você crê, se você lê. Porque no versículo 11 o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, se você espera a misericórdia do Senhor, pode ter certeza, ela vai te alcançar e a tua bênção virá. Ainda para finalizar, em Mateus 6, que é bem conhecido, diz aqui no versículo 26, aleluia, grande Deus. No versículo 26, o 31 também. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Nem tem de vós muito mais valor do que elas? Com certeza, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele vai cuidar da gente, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. Basta confiar nele, né? O 31. Esse versículo é para a gente entender que a misericórdia do Senhor ela nos alcança. Então, não é para ficarmos dessa forma, como ele vai falar aqui no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. E minha mãe, ela pôde ali provar. Ela não ficou inquieta, ela simplesmente confiou em Deus. Lógico, uma preocupação de mãe, tinha filhos ali para alimentar e ela não tinha. Ela não tinha, mas ela tinha a quem recorrer, ao dono da vida, ao dono daquele que nos alimenta. E foi isso que ela fez. E o Senhor, sem dúvida, né? Ele nos socorreu, ele nos alimentou. O versículo 33. Mas por quê? Porque isso acontece para aqueles que são alcançados pela sua misericórdia. Diz no 33, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então está aí a chave. Está aí a chave da tua vitória, está aí a chave do seu progresso, está aí a chave do seu sucesso. É você buscar primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas são apenas bônus, como eu costumo falar. Tudo que irá contribuir são simplesmente presentes, porque o Senhor, essas coisas,
elas são agregadas para aquele que busca mesmo ao Senhor Jesus. Então, quer ter o seu casamento restaurado, quer ter os seus filhos libertos das drogas, dos vícios, busque ao Senhor. Somente faça a sua parte. Deixa o resto na mão dele, que ele cuida. Deixa o resto na mão do Senhor, que ele cuida. E ele vai te ouvir. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a sua oração. E é isso, meus queridos. Essa foi a mensagem que eu trouxe para você nesse dia. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração. Se você está passando por alguma necessidade, se você está passando por uma inquietação na sua alma, dobre o seu joelho, vá lá no seu quarto, dobre o seu joelho e entrega ao Senhor o seu problema, entrega ao Senhor a sua inquietação, entrega ao Senhor a sua angústia, que Ele vai te tirar dessa. Vai, creia no Senhor, porque Ele vai te tirar. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o Salvador da sua vida. Que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração e que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua casa, sua família. Que o Todo-Poderoso seja aquele protetor da sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus abençoe.